paz do Senhor. Eu sou Edivane Lima e quero deixar uma palavra de Deus para você. No livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. A palavra de Deus vem nos dizer no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ela vem falar de um profeta, a qual Deus denominou profeta, o profeta Abacuque. Um homem que vivia no seu tempo e não se conformava com as coisas que aconteciam ali. Uma das características de Abacuque é que Abacuque falava, orava e Deus respondia de imediato. E Deus descrevia Abacuque como profeta. Porém, Abacuque vivia em uma terra onde o pecado predominava, onde as pessoas blasfemavam contra Deus. E Abacuque, como um profeta diferenciado, ele não se conforma com tudo aquilo que estava acontecendo. E Abacuque, ele tem uma atitude diferenciada. Abacuque, ele decide lutar contra aquilo que ele não se conformava e que não se enquadrava no perfil de profeta de Abacuque. Abacuque, ele decide orar e clamar ao Senhor porque ele não aceitava o pecado do povo. Abacuque não se conformava com tudo aquilo que estava acontecendo ali. O pecado do povo cheirava mal às narinas de Deus. E Abacuque, em meio a esse caos, ele levanta e decide tomar uma decisão. Abacuque decide que era hora de fazer algo diferente, que era hora de lutar e combater o pecado. Abacuque decide orar ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que na primeira oração de Abacuque ele começa queixando a Deus. Abacuque ele começa: até quando, Senhor, clamarei eu? Tu não escutarás? Então Abacuque ele faz uma queixa ao Senhor. E Deus responde a Abacuque imediatamente. Só que a resposta de Deus para Abacuque não era a resposta que Abacuque esperava. Deus responde a Abacuque aplicando uma sentença para o povo. E Abacuque, pela segunda vez, ele decide orar ao Senhor. Abacuque ele começa a protestar contra Deus. A Bíblia vai dizer que a oração de Abacuque ela é em forma de protesto. Então Abacuque começa: não és tu desde a eternidade? Ele já começa questionando a Deus. Não, o Senhor não é Deus? O Senhor não tem o controle sobre todas as coisas? E Deus de imediato decide responder a Abacuque, mais uma vez confirmando a sentença que ele daria ao povo. Só que Abacuque entende que não adiantava queixar, não adiantava protestar contra Deus. Então Abacuque ele decide dobrar os seus joelhos e de uma forma diferente Abacuque faz uma oração: ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Quando a oração de Abacuque muda, Deus começa a mudar também a sentença daquele povo. E Abacuque ele entende que não adiantava ele protestar, não adiantava ele questionar a Deus, mas que ele tinha que se aquebrantar diante do Senhor, dobrar os joelhos e começar a clamar. E Deus dá uma sentença para aquele povo, que entregaria aquele povo na mão dos caldeus. O povo caldeus daquela época era um povo de coração duro, era um povo muito cruel, era um povo que invadia as cidades, saqueava as casas e expulsava o povo das casas. E devido ao pecado daquele povo, Deus decide entregar aquele povo na mão dos caldeus. E fica uma reflexão para mim e para você. Em meio a tanta calamidade que a gente está vivendo, em meio a tanto pecado que já chegou às narinas de Deus, qual é a nossa missão no meio desse caos todo? Será que nessa terra tem Abacuque, a qual o Senhor possa levantar nessa nação sem interesse, sem intuito de aparecer, mais pessoas que se levantam na condição de profeta, que ora ao Senhor e que clama pelo pecado do povo? A reflexão que fica para mim é: na nossa geração tem muitos títulos de profeta, mas tem pouca atitude de profeta. Será que estamos sendo profetas de verdade? Será que nós somos Abacuque dessa geração? Ou será que o nosso coração está como o coração de Jonas? Porque existe aí dois profetas. Deus chama Abacuque de profeta, mas também chama Jonas de profeta. Mas quando Deus chama Jonas, escolhe a Jonas e manda Jonas ir pregar na cidade de Nínive, o coração de Jonas endurece. E Jonas decide pegar uma embarcação. Jonas compra uma passagem, entra na embarcação e a Bíblia diz que Jonas entra no sono profundo. Jonas toma uma direção diferente daquilo a qual o Senhor tinha ordenado. Mesmo Jonas indo naquela cidade, depois que ele passa por toda aquela situação, que ele está na proa do barco dormindo, vem a tempestade, eles decidem lançar a sorte. E a mesma sorte ela cai sobre Jonas.
Você percebe que eles começam primeiro a jogando em alto mar. Eles lançam as bagagens, começam a lançar tudo aquilo que eles vêm trazendo. Então, lançando a bagagem, a tempestade ela não cessa. Porém, Jonas continua no barco dormindo, no sono profundo. E aí eles lançam a sorte, cai em Jonas, e Jonas se coloca de pé e decide assumir a sua verdadeira identidade, que era de profeta, que era servo do Senhor. Porém, um profeta que estava negligenciando a ordem do Criador. E Jonas é lançado no alto mar, é engolido pelo peixe e Jonas chega até a Nínive. Quando Jonas chega a Nínive, Jonas prega e com uma única mensagem, aquela cidade inteira se converte. O rei decide que todos têm que jejuar. E Deus muda a sentença daquele povo. Deus salva aquele povo. E aí eu vejo 2 profetas. E eu trago para os nossos dias de hoje uma reflexão. Há profetas que Deus chama, que Deus escolhe, que Deus capacita. Eles não têm problema político, não têm problema financeiro, não têm problema, social. Eles não têm problema nenhum. Eles até financeiramente têm condição de ir fazer. Só que dentro do coração deles existe algo chamado falta de misericórdia. Porque mesmo Jonas pregando em Nínive, o povo se convertendo, Jonas acha que ele continua achando que aquele povo não é merecedor da misericórdia de Deus. Jonas, ele consegue ter misericórdia de uma planta, mas ele não consegue ter a misericórdia daquele povo. E em contramão, eu vejo Abacuque, a qual ninguém pede nada para Abacuque, mas ele no meio daquele caos, ele no meio daquele pecado, vendo as coisas acontecer, o povo sendo sentenciado, Abacuque decide que ele precisa fazer alguma coisa. Ele toma a atitude e dobra os seus joelhos e começa a clamar aquele que pode fazer, aquele que pode mudar a situação daquela nação a qual Abacuque vivia. E a Bíblia vai dizer que Deus muda a história daquele povo. E mais à frente a gente vai entender, onde a Bíblia vem dizendo para mim e para você que lá em Crônicas, que se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, o Senhor, ele ouvirá do céu as nossas palavras, ouvirá as nossas orações e a nossa terra será sarada. E nos dias de calamidade a qual a gente está vivendo, eu quero te perguntar, quem você tem sido nessa geração? Você tem tido o coração de Jonas ou o coração de Abacuque? O seu coração é aquele que decide clamar e pedir a Deus pela misericórdia para que sare a nossa nação? Ou você tem ficado quieto na proa do teu barco, no sono profundo, dormindo e achando que só você precisa ser salvo e que essa humanidade toda não é digna da misericórdia de Deus? Então que isso fica para nossa reflexão e que possamos entender que é o momento dos Abacuques chamados e escolhidos por Deus se colocar de pé e fazer o ídolo do Criador, porque a gente ficar preso no nosso comodismo, na proa do barco, no sono profundo, pode parecer cômodo, mas haverá um momento em que a tempestade ela vai assolar a embarcação, a sorte será lançada e você terá que escolher ou assume a sua identidade de profeta, vai e faz aquilo que o Senhor mandou, ou você será lançado à sorte em alto mar. Assim como Abacuque orou, pediu, clamou ao Senhor, que não precisamos mais queixar ao Senhor, nem questionar ao Senhor e muito menos protestar, mas que possamos fazer uma oração como a de Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então essa oração de Abacuque, ela está estendida até os dias de hoje, até a mim e a você, e que essa oração, ela possa mexer com o nosso interior, que ela possa confrontar o nosso caráter e que possamos entender que nessa geração precisamos ter o coração de Abacuque, não o coração de Jonas, um coração que confronta o pecado, um coração disponível a se quebrantar e disponível a não se corromper com as coisas desse mundo. Essa é a mensagem que eu tenho para você e que o Senhor possa falar ao seu coração. Olá, irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Eu sou Leandra e hoje eu vou estar num debate com a nossa querida Edvânia Lima, que por acaso é minha mãe. O tema desse debate vai ser um tema que todo mundo já conhece e que tá todo mundo passando agora nesse tempo de quarentena, que é o coronavírus, mais conhecido como Covid-19. O que muitos estão falando é sobre a questão das igrejas em relação ao Covid, sobre a questão das ajudas que as igrejas estão proporcionando, sobre os cultos que param. Então é basicamente nessa linha que a gente vai estar falando hoje para vocês. E eu queria primeiro perguntar pra você, qual é a sua opinião sobre o fechamento das igrejas? O que você acha com relação a isso?
Tipo, você concorda com o fechamento ou o que você acha? Poderia ter adotado outras medidas? Eu acho que a gente tem que exercer uma fé inteligente. Primeira coisa que a gente precisa entender é que toda autoridade ela é constituída por Deus. Se existe uma lei que a gente precisa se resguardar, né? Fechar a porta e ficar em casa, eu acho que essa medida ela tem sim que ser adotada. E a igreja, a gente precisa entender que a igreja somos nós. Eu sou a igreja em qualquer ambiente que eu estiver. A casa de oração, as 4 paredes, ela serve para que a gente, né, a gente vai cultuar ali dentro, a gente vai manter um vínculo de comunhão, mas tem que servir também como um ponto de apoio, né? Porque nesse período de quarentena muita gente precisa. É verdade. Muitas pessoas estão necessitadas, estão precisando da ajuda da igreja. Isso. Então a função da igreja é isso. Eu sou a igreja em qualquer lugar que eu estou, mas o templo ele tem que ter uma função. Então, independente do templo estar fechado, como corpo de Cristo a gente precisa estar em movimento, a gente precisa fazer algo. Então eu acho que a questão aí seria o que a tua igreja está fazendo, o que a minha igreja está fazendo, né? É verdade. Esses dias a gente estava olhando e eu vi uma postagem de uma pessoa que falou sobre pro pessoal ficar em quarentena em casa, tipo, falando que não quer sair, quer fazer alguma coisa, fica em casa, pede comida pelo iFood, vê maratona. Só que tem uma questão, muitas pessoas não têm nem condições de comprar um pão no dia. E precisam trabalhar todos os dias para conseguir nem que seja um pão, um arroz. Então, o que você acha que a igreja poderia fazer para estar ajudando essas pessoas? Porque muitas delas, como não podem sair para trabalhar, acabam até passando fome dentro de casa. Igreja, ide é porta para fora. Eu creio que a gente não foi chamado para poder manter uma rotina de todos os dias, né? Pegar uma Bíblia, pôr debaixo do braço e ir para a igreja. Eu acho que esse é o momento para a igreja avançar, né? É um momento onde a humanidade, o mundo está vulnerável. Então a igreja precisa avançar. A gente prega que a igreja ela é um hospital. A gente prega que temos que fazer caridade. E existe uma religião na Bíblia, que é amar. É o amor ao próximo. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Então a única religião que eu encontro ali é o amor. Aí eu te pergunto, como igreja, estamos exercendo o amor? O que é o amor? Eu tô dentro da minha casa, no meu comodismo, na minha zona de conforto, eu tenho comida, eu posso pedir uma pizza, eu posso... Mas será que o meu irmão que sentava ali do meu lado, será que eu me preocupo em saber se ele tem o que comer, se ele tem o que beber? Então essa entra a questão. Eu acho que nem se trata de um grupo, se trata de cada um no seu individual se autoanalisar. Essa questão é bem complicada. E agora a gente vai entrar numa pergunta que envolve uma questão mais complicada ainda. Essa é um pouquinho difícil, porque muita gente vai ficar dividida. Que é com relação às reações, às atitudes dos cristãos com aqueles outros cristãos ou outras pessoas de fora que querem sair para ajudar as pessoas. Porque nós estamos vendo muitas pessoas que não são da igreja saindo para ajudar, mas quando um cristão vai ajudar, às vezes outro cristão é contra. Então essa é uma questão que está dividindo muito opiniões. E eu quero saber o que você acha com relação a isso, basicamente. Eu recebo muita pergunta de pessoas perguntando assim: ah, você tá com medo? Gente, o medo é comum, faz parte. Só que o que a gente precisa ter diante do medo é atitude. Eu acho que a nossa atitude diante dessa situação vai fazer toda a diferença. Exemplo, tá todo mundo fazendo campanha em rede social, vamos orar para Deus repreender o vírus. Eu acho que é uma oração errada. A gente não tem que orar para Deus repreender o vírus. A gente tem que começar a orar, arrependendo dos nossos erros, confessando os nossos pecados e pedindo Deus misericórdia. Não tem como orar e pedir Deus para repreender algo que eu particularmente creio que Deus enviou para nossa nação. Entenda uma coisa, o pecado do povo chegou em um nível tão alto, a qual está cheirando mal as narinas de Deus. E nós pregamos isso dentro dos templos, que o pecado da humanidade está chegando à narina de Deus. É só a gente abrir a Bíblia e a gente vai ver todas as vezes que Deus tratou com o povo, quais foram as medidas e as maneiras que Deus tratou. E a nossa geração é uma geração que não respeita, é uma geração que não tem temor. Eu tô falando da nossa geração dentro do templo.
não tem temor, não respeitam. Então, essa geração, ela precisa ser tratada e ser sarada, ser curada. Não adianta a gente orar. Agora, uma coisa eu sei, que se a minha vida estiver no centro da vontade de Deus, se a minha casa estiver sendo coberta pelo sangue do Cordeiro, praga nenhuma chegará à tua casa, praga nenhuma chegará até a minha casa, mas é preciso eu ter a certeza que tipo de vida eu tô levando. É verdade. Porque aquilo que eu prego, aquilo que eu canto, aquilo que eu ministro, seja de qual forma, independente da forma que eu prego, que eu ministro, não significa nada. O que vai definir a minha eternidade com Deus é o que eu vivo. Então pregar bonito, cantar bonito é muito fácil. Isso aí todo mundo faz. Mas viver na prática, que é o mais difícil. A gente consegue enganar o homem, mas a Deus a gente não consegue. Então Deus, quando Ele decide tratar com o povo de uma maneira um pouco mais agressiva, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Até porque Ele não simplesmente iria ouvir a oração das pessoas para tirar algo que Ele mandou para conserto. Não fariam. Mas sabe uma coisa que eu achei interessante? Na nossa atualidade, tá todo mundo na correria, né? Todo mundo é trabalho, é filho, é casa. Todo mundo tem tanta coisa pra fazer que a gente não tem tempo. E eles também não têm, mas simplesmente vai levando as coisas. A gente vai empurrando amanhã. E eu acho que chegou um ponto que Deus decidiu falar, não, peraí. O meu povo se afastou de mim. O meu povo não tá entendendo o meu propósito e eu vou criar uma situação e vou levar eles pro secreto. E essa situação, às vezes, não é nem só pro povo que já é dele, mas também para aqueles que não acreditam nele, então que estão longe dele, para voltarem também. É verdade. Fortalecer a fé, que às vezes as pessoas têm a fé, só que elas estão tão fracas que ficam por lá mesmo, não vem, mas às vezes é uma situação também para trazer essas pessoas para ele. E a gente sempre diz assim, eu não tenho tempo para orar, mas eu vou ler só um pedacinho da Bíblia porque eu não tenho tempo. E aí Deus criou uma situação, nos colocou dentro de casa, pai começou a falar com o filho, porque convivendo no mesmo ambiente não tem como você ficar sem se falar. Então eu creio que no meio dessa calamidade toda, Deus criou uma situação para unir pessoas. Então a gente hoje não tem como falar assim, mas eu não tenho tempo para orar, eu não posso jejuar. A gente tem tempo, porque Deus nos trouxe de volta pro secreto. Eu vi uma postagem dizendo que esse momento é Papai do Céu nos pegando e colocando no cantinho do pensamento. E eu espero que a gente possa sair dessa calamidade como pessoas melhores. E outra coisa também, essa situação também serviu muito para as pessoas que tomam atitude sem consultar a Deus. Porque agora que estão todas em casa, agora elas estão parando para ver as coisas que elas decidiram antes, pessoas com que elas achavam que deveriam confiar antes, e agora elas estão percebendo que algumas pessoas estão percebendo que tomaram atitudes erradas, que fizeram as coisas sem consultar, e o que elas achavam que estava certo ou que estava dando certo, não era. Até porque elas não paravam em casa pra poder perceber isso. Então isso tá acontecendo muito. E a outra coisa que eu queria saber de você, assim, o que você acha que pode, assim, melhorar, as pessoas podem fazer pra, depois que passar toda essa crise, poderem mudar um pouco, assim, a vida com as suas famílias. Ainda mais nessas questões de pessoas que nesse tempo de quarentena acabaram brigando demais ou até se desentendendo porque achavam que sabiam alguma coisa da pessoa e não sabe porque não convive. O que você acha que pode mudar nessa questão de convivência após a crise? Primeira coisa que após essa crise, eu creio assim que Deus está lapidando o caráter. Depois dessa crise, muitos vão sair gratos. Muitos vão sair murmurando. Isso é fato. O povo sempre vai ser dividido. Muitos vão sair dessa crise tendo temor, entendendo qual foi o propósito. Outros vão sair dessa crise murmurando ainda mais, questionando ainda mais. É aquilo que você falou, atitudes impensadas. Quantas pessoas no seu consumismo, né? Porque hoje em dia o dinheiro tem corrompido muitas pessoas. Quantas pessoas fizeram coisas desnecessárias e nesse período de crise elas vão passar por algumas necessidades e vai entender que aquela atitude que ela tomou uma semana antes não precisava. Aquele gasto que ele fez de forma impensada não precisava. E quantas pessoas vai entender nesse momento agora de dificuldade
que elas não são autossuficientes para viver no seu mundinho sozinha. Então elas vão começar a entender que eu preciso de você, você precisa de mim e que a gente precisa viver como um corpo. Isso. Porque as pessoas estavam muito divididas. Então esse momento agora vai servir para unir. Aquela questão, tipo, eu não preciso, eu posso fazer sozinha, não posso fazer ela, não dá. Tem coisas que realmente precisamos dos outros, é basicamente isso, não é? Agora, eu gostaria que você deixasse uma palavra para aqueles que perderam os seus entes nessa, às vezes nem realmente por esta doença, mas que por outros motivos que acabaram acontecendo e elas acabaram perdendo esses entes. Eu gostaria que você deixasse uma palavra para essas pessoas. Então, é como você mesmo disse uma época, o ser humano ele nasce, cresce, reproduz e morre. Nós, seres humanos, a gente tá muito... como a gente é preso no nosso egoísmo mesmo, nós não estamos adaptados a perder. Porque a gente sempre acha que temos que ganhar. E a gente precisa entender que a Bíblia ela é bem clara no livro de Salmos, né? Fala sobre a geração que ela dura de 70 a 80 anos. A gente precisa crer que isso aqui é só uma passagem. A gente sofre quando a gente perde alguém, a gente chora, a gente tem uma dificuldade de se adaptar, né? Lidar com a perda. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente entende que a vida e a morte, ela tá no controle do Criador. A gente entende que isso aqui é só uma passagem. Eu vejo a vida como um estágio. É uma passagem. Você vem aqui para você aprender. Ou você sai daqui melhor, ou você volta daqui pior. Eu creio que a vida de verdade, ela começa para quem está em Cristo e parte desse mundo. Porque olha só, vou te dar um exemplo bem interessante que eu me apeguei a isso quando eu perdi meu irmão. A vida de verdade, ela começa quando você morre. Porque eu tenho 2 filhas. Eu posso optar hoje em trazer uma outra vida ao mundo ou não. É uma escolha minha. E eu decidi não ter mais filhos. Ou seja, até então, né, claro, tô abaixo da vontade de Deus, eu não vou ter mais filhos. Mas se eu decidir ter um outro filho, eu não posso impedir que ele vá embora. Então a gente coloca a palavra vida em algo que tem fim e a palavra morte em algo que é eternidade. Então eu entendo que a partir do momento que você está aqui, quem define, quem decide a hora, o momento é Deus. Então mesmo na morte a gente precisa entender que a nossa gratidão, ela tem que ir além. Né? Assim como Davi, quando ele perde seu filho, ele rompe o seu luto, Deus curador de Davi através da adoração. Então mesmo na morte a gente precisa adorar o Senhor e a gente precisa ser grato. E existe uma eternidade. A Bíblia diz que aquele que for fiel herdará a coroa. Então existe uma eternidade. Então nada termina aqui. Existe um encontro marcado e delineado por Deus na eternidade. Então a diferença precisamos escolher de que maneira a gente vai viver diante da presença do Senhor. Precisamos entender que se a gente leva uma vida reta aqui, nada acaba aqui. Existe um céu preparado e existe uma eternidade aguardando por nós. Entendo bem essa questão. É o que eu costumo dizer, a gente não vive só uma vez, a gente morre uma vez. Porque a vida após a nossa morte a gente não sabe como vai ser. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam refletir em tudo que foi dito aqui e que vocês possam entender que, assim como essa crise veio, ela irá embora, mas é para trazer uma lição muito grande pra gente e que cada um possa aprender aquilo que Deus realmente quis mandar pra gente, não é? Porque nem sempre é a mesma coisa que ele tem pra me ensinar com essa crise tem pra ensinar a você ou a qualquer outra pessoa. Uma coisa importante, a vontade de Deus, ela sempre foi, ela é e permanecerá boa, perfeita e agradável. Então é isso, obrigada a todos por assistirem e tenham uma boa tarde. Ou uma boa noite. Amém.